Obrigado, pastor Eliseu. Nós estamos comemorando, a igreja, 96 anos, Santuário de Deus, e eu tenho conectado essa ideia de Santuário de Deus com a ideia de igreja relevante. A igreja santuário não é apenas algo que nós estejamos pensando como um templo parado, um edifício fixo. Ela é uma igreja santuário no sentido de que cada um de nós, onde nós vivemos, onde nós caminhamos, trabalhamos, ali somos ativos. Então, é uma igreja que tem o seu desafio nesse mundo de ser relevante. Ontem eu falei que a igreja relevante é uma igreja que tem o ponto de partida na palavra de Deus. Usei a metáfora de um GPS, mostrando que esse GPS é a palavra de Deus, que sempre está atualizada, no sentido de que nós, quando temos um GPS, nós precisamos de uma rede de internet ou de um GPS fixo atualizado, mas a palavra de Deus é de Deus e, portanto, Deus sempre Ele conhece o nosso futuro e sabe lá na frente indicar qual o melhor caminho. Ela é sempre atualizada, ela é eficiente, ela mostra para nós todo o processo de vida, quando eu vou descobrir as decisões que tem de tomar. Então, ontem nós trabalhamos muito com essa ideia, com esse conceito da valorização da palavra de Deus na minha vida, a importância de nós, inclusive, gerenciarmos o como somos, nosso temperamento, nosso modo de ser, nosso modo de refletir no dia a dia, refletir sobre as decisões que temos. E hoje nós vamos trabalhar com um outro ponto de partida. Eu gostaria que a nossa equipe ali, temos lá 3 garotos, Calil, temos o Mateus com TH e temos o Pietro também. Vamos lá? A igreja relevante é uma igreja que nutre a alegria. Esse é um ponto fundamental. O mundo hoje precisa de alegria. Você abre um jornal, seja na internet ou seja um jornal mesmo impresso, você vê tristeza, você vê uma série de situações que são realmente situações que preocupam. Hoje eu estava conversando com alguém, nós estávamos num evento em São Paulo, Sérgio estava comigo lá, e alguém disse que realmente não acompanha mais os noticiários. É muito difícil. Você não vê as notícias boas. Existem notícias boas, notícias alegres, existem notícias alegres. O que você vê, na realidade, são notícias tristes. Então, nós temos aí, para o início de conversa, mostrar para vocês, lembrá-los que nós vivemos uma neurose coletiva. E nós vivemos um ambiente conspirador da minha vida, conspirador da sua vida, conspirador da verdade. E a verdade passa a ser aquilo que a gente enxerga nos noticiários, nas redes, até no campo de pesquisa, chamamos isso de pós-verdade. Não necessariamente a verdade coincide com a realidade, mas aquilo que se estabelece e se firma o máximo possível. Repete-se, 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 de modo que isso se torna uma, entre aspas, verdade. E é uma neurose porque nós não temos mais segurança na própria vida. Nós não temos mais esperança, muitas vezes. E nós temos uma vida bem conturbada. E alguns pensam, então, em buscar a felicidade em outros caminhos. A gente chama de mundo Prozac. Prozac é um medicamento que procura estimular o sentimento de bem-estar das pessoas. Nós vivemos um imperativo, portanto, da felicidade. Vocês já notaram, quando vocês veem as fotos ali no Instagram, no Facebook, em outros, meios das redes sociais, vamos tirar uma foto, vamos dar um sorriso, mesmo que estejamos tristes. Vamos mostrar um lado que não temos, mas é importante que as pessoas achem que nós estamos bem. Geralmente é assim. Então, esse é o imperativo da felicidade. Então, nós temos que perceber o seguinte: a felicidade é uma situação, um estado interno do coração. Quando você vai, por exemplo, verificar, as pessoas estão, às vezes, forçando a serem felizes, ou pelo menos mostrando que querem ser felizes. Mas o mundo é um mundo cheio de egoísmo. Não me toquem. O que importa é a minha maneira de pensar e a minha maneira de sentir. Ontem eu mencionei um pouco isso aí. Nós temos que entender que o mundo hoje é um mundo que valoriza o sentimento, a pessoa, aquilo que eu sou. Hoje de manhã, estávamos com um colega dando
de hoje, ele falava sobre as igrejas grifes, né? E a religião de mercado, lá no nosso reino, em São Paulo. E é mais ou menos isso que vivemos, de ajustarem a sua vida à realidade e aos princípios essenciais da palavra de Deus. O professor que estava falando conosco lá mostrou o depoimento de uma pessoa, e a cada problema ela transitava numa igreja diferente. Eu estou agora desempregado. Vamos ver se nessa igreja aqui eu tenho condições de encontrar um emprego. Deus aqui vai dar um jeito, né? Aí seguir as leis daquela igreja. Agora estou doente, e às vezes outra igreja, assim por diante. E como se Deus fosse um fornecedor de soluções de problemas que às vezes nós é que criamos. Então é necessário que nós venhamos a entender que o mundo hoje é um mundo egoísta. Cada pessoa quer essencialmente do egoísmo. Se fala da lei do Gerson, coitado do Gerson, né? Mas ele falava lá no século passado de uma marca de cigarro, Vila Rica é esse cigarro da vantagem. E aí ficou a lei de Gerson. E a corrupção é isso. A lei de Gerson é do egoísmo. Eu quero tirar vantagem de alguma coisa, enquanto a Bíblia fala em doar-se ao próximo. É uma inversão. Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, ao bem chamam mal, da escuridade fazem luz, da luz da escuridade. Inversão de valores. Vemos um mundo onde há uma inversão de valores. E ao estudarmos a palavra de Deus, ontem então, recuperando a informação de ontem, nós vamos encontrar as respostas essenciais e exatas para a vida. Eu costumo sempre brincar um pouco aqui no púlpito e dizer quantos centímetros é daqui a aqui. Como é que eu vou saber com exatidão quantos centímetros tem essa parte com essa do microfone? Qual é a maneira? Dando opiniões? Ou pegando o quê? Digam para mim. O que eu tenho que pegar para medir daqui para cá com medida exata? Uma régua, uma fita métrica, né? A Genelícia costureira ali, fita métrica, né? 1 centímetro. Eu poderia fazer uma aqui, já que somos democráticos, né, pastor? Igreja Batista Democrática, né? Não sei se os crentes batistas são democráticos, mas pelo menos a Igreja Batista diz que é democrática. Vamos fazer um levantamento. Quantos acham que daqui é 20 centímetros? Quantos acham que é 25? Quem ganhar é que nós vamos estabelecer. Não é assim que você decide. Tem de ter um padrão, um referencial fixo. Percebe? E para nós, o referencial fixo é a palavra de Deus. Isso é verdade, não é verdade? Essa maneira como eu te tratei ou não te tratei, essa maneira como fui tratado ou não, ela é compatível com essa régua, essa métrica que é a palavra de Deus. Então nós vivemos um mundo de incertezas. Incertezas, primeiro, porque nós temos muitas certezas, cada um tem a sua própria certeza, múltiplas verdades, mas incerteza também pelo dia de amanhã. Eu diria até incerteza pelos próximos minutos, nós não sabemos o que vai acontecer. Como ser alegre num mundo desse? Como ser alegre numa situação, num ambiente, num cenário desse? E aí nós vamos entender que será que ser cristão é isso? Muitas vezes então sobrecarregamos o cristão de compromissos, sobrecargas, etc. E o cristão muitas vezes acaba vivendo a vida cristã de uma maneira muito chata, muito triste. Se você vem no culto aos domingos de manhã só para pagar uma promessa, eu diria para você que você é católico romano. Muitas vezes somos assim. Se você lê a palavra de Deus à noite no domingo para não ter pesadelo, então você está invertendo o motivo pelo qual você deve ler a palavra de Deus. Percebe? Se eu vou pagar a Deus aí um tributo, né, frequentando o templo, frequentando, a gente diz a igreja, nós substituímos pessoas que são igreja por espaços, né? Nós então estamos invertendo o processo. O estar aqui, quando a igreja se reúne, é para nós podermos nos encontrar, para nós podermos ter condições de receber oração, entregar alguma dificuldade que estamos enfrentando, ou nos alegrarmos uns com os outros. Ou adorarmos, principalmente a Deus, juntos, coletivamente.
Então é necessário que nós venhamos a entender que o cristianismo, ele precisa ser muito revisitado na palavra de Deus para entendermos que viver o cristianismo é viver a alegria. Há um autor francês chamado Albert Ploegh, ele escreveu um livro chamado Por Dever ou Por Prazer. Traduzido a português, só saiu uma edição, para Edições Paulinas, em que ele fala que nós cristãos, ao longo do tempo, nós tiramos o conceito e o princípio da alegria do cristianismo. Se você vai ler a história do cristianismo, especialmente o cristianismo, a ala do cristianismo que é ritualista, você vê aqueles monges com a cara bem triste, assim como se servir a Cristo fosse a pior coisa do mundo. Percebe? Então, nós temos de entender que isso significa fragmentar o evangelho. Ele até comenta, quando ele estuda isso, que nós tornamos o evangelho meio esquizofrênico. Fizemos um fissuramento no evangelho para viver um tipo de estilo, de personalidade hostil, e o cristianismo será algo muito chato. E o outro lado, que seria o que a palavra de Deus ensina, da alegria. É necessário que a gente venha recuperar a alegria de ser cristão. E entender que Deus ele não está interessado naquilo que eu posso fazer, porque o que eu posso fazer, o texto já diz, Isaías diz, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isto é, o mais que eu posso fazer ainda diante de Deus, não alcança a retidão, a justiça e a perfeição de Deus. Então Deus diz assim, não se preocupa não. Não queira mostrar para mim que você é uma pessoa perfeita. Porque você tem dentro de você, a partir do momento que você é da raça adâmica, a natureza pecaminosa. Então não estou preocupado em você querer me convencer. Não precisa. O que você precisa é transformar a sua vida. Amanhã eu vou falar com vocês um pouquinho sobre Romanos, se quiser já ler hoje, de 1 a 8, em que eu vou mostrar que a igreja relevante é uma igreja que tem crentes relevantes. E Paulo mostra nesse texto, não vou fazer nenhum spoiler de amanhã, mas Paulo mostra nesse texto o desafio de sermos cristãos. Vejam que é necessário que eu recupere essas informações das Escrituras. Desde criança, vou dar um exemplo, a gente aprende na vivência da igreja, na escola bíblica, que eu tenho de orar a Deus, e quando Deus me responder, eu agradeço a Deus. E aí eu ficava preocupado, onde é que está isso na Bíblia? Quando eu vou pegar o Novo Testamento, eu vou aprender exatamente o oposto. Não estejam inquietos por coisa alguma. Filipenses 4, 6. Em tudo entreguem a Deus. Em oração, com súplica e ações de graça. O texto não diz, entrega a Deus com orações e súplica, e quando vier a resposta compatível com a sua oração, você agradeça. Deus sempre responde. Sim, não, espere mais um pouco. E aí significa o seguinte, mas e se Deus não responder conforme a minha vontade? Simples equação, a sua vontade estava errada, só isso, nada mais do que isso. Quando eu agradeço a Deus, no mesmo momento que eu suplico por algo que eu não tenho resposta, que eu não consegui controlar, de imediato, o versículo 7 se cumpre. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e sentimentos em Cristo. Aí vem o processo terapêutico da oração. Quando eu não consigo administrar algo, vem a ansiedade, é natural. E quando eu entrego essa ansiedade para Deus e confio na resposta dele, virá a solução no meu coração, de modo que eu terei certeza que a resposta que Deus vier dar para mim será a melhor resposta. Por isso, então, eu vou mostrando para vocês como nós, muitas vezes, aprendemos a palavra de Deus de maneira parcial ou equivocada. E isso nos tira a alegria. A hora que eu aprendo, vou dando esse exemplo só, a hora que eu aprendo que eu entrego para Deus aquilo, a alegria se instala em meu coração. Perceberam? Então é necessário que nós venhamos a entender que o cristianismo é muito mais do que só ser salvo. Vocês já perceberam que a maioria dos cânticos que a gente canta focaliza a salvação? Ontem eu citei um exemplo. Agradeço a Deus pela minha salvação,
há 20 anos atrás, o maior ato da minha vida. E um dia eu me perguntei, será que esse foi o maior ato da minha vida? Se a salvação não trouxe transformação para a minha vida, ela foi só, o que eu citei ontem, uma pólice de seguro contra incêndio do inferno. Um bilhete, do ônibus que vai para o céu. Então é necessário que eu entenda que o cristianismo, ele vai além do ser salvo, vai além do esperar que o Jesus Cristo venha um dia. E graças a Deus porque ele virá. O cristianismo passa a ser significativo a partir do momento que agora ele é transformador da minha vida, do meu temperamento, do meu modo de ser. E isso passa a projetar Deus na minha vida e projetar a valorização de Deus nas outras pessoas. As pessoas quererão ouvir de Deus. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela nossa atuação. Esses dias eu recebi lá na minha casa, em Minas, a gente tem uma casinha lá em Minas, e aí um amigo que trabalha com a área de segurança do trabalho. Ele estava explicando para nós o seguinte, olha, há uma lei, que não é de agora, e que o funcionário, quando usa um uniforme na empresa, ele deve pegar esse uniforme e deixar na empresa, não levar para casa. E esse uniforme tem que ser lavado na empresa. E algumas empresas não querem fazer isso. E aí eu perguntei, por que ele não pode levar para casa? Ele falou, simples, porque a empresa pode ter um processo de contaminação e que ele vai levar aquela contaminação para o lar da pessoa. Há casos em que houve processos de funcionários contra a empresa porque a família adoeceu. Ele trabalhava numa indústria, numa empresa que tinha insalubridade. Aí você fala para mim, tudo bem, né? Interessante isso, mas tem a ver isso com a sua palavra, com a sua mensagem. Para de enrolar a gente, né? E eu vou dizer para você tudo, porque nós na igreja não tratamos desse assunto. Nós não conversamos com os membros da igreja e dizemos para eles isso, sobre vida concreta, prática. O que tem a ver? Dilemas ambientais, dilemas ecológicos com salvação. Muito. É resultado meu, como cristão, de agir de maneira a não prejudicar ambientalmente os outros. Então, a minha vida de salvo tem sim muito a ver com a minha vida do dia a dia. Outro dia, falando com alguns colegas pastores, eu disse, vocês já perceberam que quando uma pessoa, um casal, recebe a notícia do médico que a gravidez ela precisa ser interrompida porque o feto está se desenvolvendo de maneira normal, ou há uma gravidez ectópica em que há uma gravidez tubar e a gestante vai morrer, e geralmente esse casal não procura o pastor da igreja, ele vai ouvir os médicos. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos cuidando do espiritual e esquecemos de cuidar do todo. Jesus, ele também curava as pessoas. Jesus também discutia as situações, e Paulo muito mais do dia a dia. Então, a nossa vida há de ser muito mais do que a salvação. Quando cantarmos sobre salvação, vamos pensar nessa salvação se aplicando de segunda a segunda na minha vida. Onde eu estiver, isso citei muito ontem. Então, o cristianismo é mais do que só ser salvo. O cristianismo é ser salvo e essa salvação se aplicar na vida. É se preocupar, além da salvação da alma, o sentido e razão de existência. Se preocupar muito mais do que o trabalho dominical da igreja. Se preocupar que aqui nós vamos estar juntos como resultado de uma vida já vivida aos pés de Deus. Será o primeiro ponto que amanhã nós vamos trabalhar. O trabalho na igreja há de ser fruto de vida. E não a vida ser produto de trabalho. Quantas vezes nós falamos, quanto mais eu trabalho na igreja, mais vida eu tenho. Mostra isso para mim nas escrituras. Eu não sou salvo pelas obras, e as obras também não me trazem mais vida, mais significação de vida, porque as nossas justiças são como trapo de imundícia. E eu nem vou traduzir do hebraico para vocês o que seja trapo de imundícia. Eu vou dar um exemplo muito simples. Hoje estávamos tomando café, ali na padaria Santa Helena, e eu usei guardanapo. Adivinha se eu guardei o guardanapo? Guardei? Marquei lá, pastor, dia tal, mesa tal,
padaria Santa Helena, estava lá eu, minha esposa, a Gilene, blá, 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 e nós ficamos de tal hora, peguei esse guardanapo, guardei e pus no arquivo. Vocês iam me chamar de louco. Eu descartei o guardanapo. Trapo de imundícia, aqui numa linguagem mais simples, seria mais ou menos isso. O que eu praticar de pureza, de justiça diante de Deus, é como um guardanapo descartável. Aí você fala, bom, então e agora? Não sobrou nada. Não sobrou nada. A hora que eu chego e digo, não sobrou nada a Deus, Deus fala, agora você está no ponto. 2 Coríntios 12, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Quando eu chego à conclusão que, Deus, a minha vida não vale nada. Eu tenho graus, títulos, eu tenho função, eu tenho dinheiro, eu tenho propriedade. Deus, tudo isso é teu. A minha vida é imperfeita, Deus. Que a minha vida seja instrumento teu. Que o fruto do Espírito seja produzido na minha vida por ti, pela tua graça, pelo poder da ressurreição. Um dia, conversando com alguns alunos sobre o fruto do Espírito, e a conversa foi mais ou menos assim. Pois é, a gente não consegue pôr em prática o fruto do Espírito. Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, nem fale. Claro, não dá, porque o fruto é do Espírito. Só isso. Você fala, então, eu estou perdido, né? Porque eu não consigo amar as pessoas, a não ser com segunda intenção. Pois é, porque nós temos essa situação, a natureza pecaminosa está dentro de nós. E quando eu chego a Deus e digo para Ele, Deus, trabalhe na minha vida. Que o amor que eu venha manifestar por intermédio da minha palavra, do meu olhar, do meu sentimento, seja vindo de Ti, como fruto do Espírito. Percebe? Então é necessário que eu entenda que ser cristão é ser cristão, é seguir a Cristo, é olhar a palavra de Deus e a palavra de Deus se manifestar por meu intermédio, como quando Deus, Ele passa a ser operador da minha vida, operacionalizador da minha vida. Percebe? Então eu tenho, é como mais ou menos um vírus de computador. Quem é da área de TI aqui vai me entender mais fácil. Eu posso teclar o Z, aquele vírus pega o Z e faz sair a tecla A, a letra A. E quando eu chego para Deus e digo para Deus, Deus, minha vida está nas tuas mãos. Não faça isso, tá? Isso aqui eu estou falando para você fazer, mas não faz não, porque se você pedir, Deus vai fazer. Deus não tem paciência com as pessoas, Deus me ensina a ter paciência. A partir dali, Deus vai colocar pessoas que te tiram a paciência, para que você se alerte. Como eu sei que meu dente está ruim? Quando ele está doente, quando ele está doendo. Como eu sei que eu preciso curar uma unha encravada? Quando a unha está encravada, ora as bolas, quando ela está doendo. O que é uma dor? Uma dor é quando alguém chega para mim e fala, poxa, você é uma pessoa chata demais. Seu temperamento é destemperado. É aquilo que nos magoa. Ou quando alguém faz uma difamação contra nós. Isso significa dizer o seguinte, olha, eu estou te dando a oportunidade de amar. Então faz assim, você não vai conseguir. Então você se ajoelha lá ao lado da sua cama. Não põe na internet, não, estou ajoelhado ao lado da minha cama. Não, não põe. Você põe lá e faz assim. Deus, aquela pessoa está me difamando. Deus, aquela pessoa está me irritando. Me ensina, dá uma aula para mim de como é esse negócio de amar. Aí você fala, cara, esse negócio aí, desculpa, esse negócio é muito, é uma loucura. Não, põe em prática, porque o fruto do Espírito é assim que funciona. A partir dessa situação, o cristianismo passa a ser mais do que tudo isso na minha vida e na sua vida. Então, quando eu vou querer ser feliz e alegre, expressar alegria, eu tenho de procurar a razão da minha vida, encontrar que eu necessito entender esse aperfeiçoamento que Deus dá para a minha vida. É Ele que dá, é Ele que cura. Percebe? Então é necessário eu começar a repensar, reavaliar, redescobrir a significação da minha vida. E nesse ponto, nesse sentido, nós vamos ver que a alegria na Bíblia, ela aparece, a palavra feliz, a palavra alegria, 55 vezes, só no Novo Testamento. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida abundante. A palavra aqui no texto original é uma vida transbordante.
Robson Cavalcante, já falecido, um grande teólogo evangélico brasileiro, ele escreveu um livro, Cristão Esse Chato. Porque muitas vezes nós vivemos o cristianismo de uma maneira muito chata. Pensa comigo. Você está transmitindo, então eu não vou pedir para parar de transmitir, não, tá? Mas você vai pensar comigo lá em casa. Gente, domingo de manhã, a gente deveria estar em casa, descansando, né? E tem que acordar. Um culto aqui começa de manhã, 9 horas, pastor. Gente, 9 horas no domingo. Por favor. Hoje tinha um grupo aqui às 4 horas ensaiando. Num sábado à tarde. Cristianismo é chato demais, né? Não, peraí, domingo à noite também? Caramba, não dá. Você não dá folga? A partir do momento em que eu descubro a adoração, a partir do momento em que eu descubro a minha razão de vida, a partir do momento que eu quero estar com meus irmãos, juntos adorarmos a Deus, orar com meus irmãos, a razão de tudo isso desaparece, o cristianismo deixa de ser chato. Não pelo meu ato, não pelo meu esforço, porque nada funciona desta maneira. A partir desse momento, então, eu vim para que tenham vida e tenham uma vida com alegria abundante. A vida contagiante do cristianismo primitivo é fundamental para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo fala. As bem-aventuranças, isto é, felizes são, elas vêm não por um deveis. Felizes são vocês quando vocês são mansos. Não é um dever, devem ser mansos. Você é feliz e por isso você é manso. Infelizmente, nós invertemos, criamos um cristianismo de compromissos obrigatórios. A partir do momento que eu descubro a alegria, o cristianismo deixa de ser obrigatório e passa a ser espontâneo. Então, o cristianismo ele precisa ser compreendido e ressignificado na minha vida e na sua vida. Eu estava trabalhando na aula de ética, dou aula de ética para algumas escolas, ensino à distância, 2 do Paraná, e eu estava numa escola dando aula para um mestrado e dizia para eles, nós aprendemos um cristianismo, uma ética do dever. Isso é uma herança que vem da modernidade, especialmente de um filósofo chamado Kant, que fala dos imperativos, imperativo categórico. Quando você vai estudar Paulo, Gálatas especialmente, você vai ver que ali entra a voluntariedade. A Bíblia diz que Jesus nos salvou para sermos livres. Paulo até diz que eu posso pecar. Quanto mais eu peco, superabunda a graça e aumenta a graça de Deus. Então, vou pecar para aumentar a graça de Deus? Paulo fala, não. O que eu devo fazer é cada vez mais entregar meu corpo, meus instrumentos, como instrumento da justiça e da retidão. Paulo diz, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas não me deixarei dominar pelas coisas. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Posso beber pinga, 1 litro, 2 litros, sua boca abriu, você vai beber, mas isso que prejuízo vai trazer para a sua saúde, para a sua vida? Posso tomar cafezinho a cada 5 minutos? Você falou em pinga de um lado, vamos falar do cafezinho do outro, né? Pode. Só abrir a boca e tomar cafezinho. Que prejuízo vai trazer isso para a sua saúde? Posso comer uma picanha gordurosa? 2, 3, 5. Pode, mas isso vai edificar o seu corpo? Isso vai trazer prejuízo para a sua saúde? Você tem um limite, uma curva de limite da sua saúde, em que o corpo pode absorver gordura. Então, Paulo está ensinando que nós temos uma natureza e que quando eu coloco em risco essa natureza, ainda que eu possa, eu vou trazer prejuízo para essa natureza e para o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, Paulo nos ensina a necessidade do equilíbrio. Em vez de você pensar deve ou não deve, usa a cabeça, compare com a palavra de Deus, e você, ao tomar a decisão, tome pela palavra de Deus, é isso que ele diz.
Posso brigar com todo mundo, ser explosivo com todo mundo, xingar todo mundo, ser irado. Você já viu as consequências que você vai ter? Perda de amizade, provocar pessoas que não vão dormir à noite. O livro de Provérbios até ensina dizendo que não se associe com o iracundo para não se tornar como um dele. Perceberam? Eu até vou contaminar aquele ambiente, tornar um ambiente tóxico. Hoje a neurociência ensina claramente que quando eu alimento a minha mente com ambientes tóxicos ou com pensamentos tóxicos, eu vou estar produzindo na minha estrutura mental e emocional doença que eu vou transmitir a outras pessoas. Doença emocional, espiritual, vamos dizer assim também, do ponto de vista nosso cristãos. Posso? Pode, mas você viu os prejuízos que você vai trazer? Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 3, sobre os fundamentos onde nós alicerçamos a vida. Você é madeira, feno, palha, você é pedra. E Paulo fala que nós devemos construir a nossa vida em cima de uma pedra. Nós devemos então construir, porque a nossa vida há de ser uma vida como ouro, prata que é depurada pelo fogo. Madeira, feno, palha, se consome. Ainda que nós sejamos salvos pelo fogo, que ontem eu brinquei com vocês, muitos crentes chegarão ao céu cheirando toucinho defumado, né? É essa a vida que eu quero? A Bíblia nos desafia a sermos modelos para esse mundo. Lembram que ontem eu falei para vocês que o mundo vai conhecer Deus por intermédio da minha vida. Então, a partir do momento que eu olho para a minha vida, e a minha vida passa a ser uma vida que manifesta alegria, que as pessoas olham para mim e olha, chegou esse chato, vamos embora. Ou, olha, chegou fulano, a fulana, né? Que alegria, esse ambiente está tão triste, essa pessoa vai trazer alegria para cá. Esse é o nosso papel como cristãos. Jesus faz outras comparações, como sal, né? O sal tem uma série de efeitos positivos. É claro que no exagero do sal também não dá, né? É difícil. Mas quando há equilíbrio, luz, a mesma coisa. Você já ficou preso no elevador, que apaga a luz, apaga tudo? E alguém liga um celular, uma pequena luzinha, já todo mundo se acalma um pouquinho, né? O cristão há de ser assim nesse mundo tenebroso, escuro. Então, eu vou agora fazer um exercício para vocês sobre alegria, por exemplo, na vida pessoal. Eu trouxe entre textos 2 para vocês. Provérbios 15:18. O coração alegra, formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. E o texto do 22 de Provérbios 17 é mais ainda, mostra que a alegria é terapêutica. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E aí deixo para os profissionais da área de saúde explicar que a depressão, a tristeza, cria um ciclo potencializado de desgaste da saúde. Percebe? Abre a janela, falei para vocês ontem, né? Abre a janela lá do quarto quando você acorda, está aquele dia tenebroso, tudo. Você olha, puxa, que legal, Deus fez nuvens. Que legal, vai chover, as plantas vão ficar alimentadas com a chuva. Que legal, eu ando de moto para o trabalho, eu vou me molhar, mas é bom se molhar um pouquinho. Por que não? Vamos ver o outro lado da história. Isso significa dizer que eu, ao analisar a minha vida, hei de pensar na minha vida pessoal, o bem-estar que a alegria há de trazer. Mas a minha vida é um desastre. Tá bom, então vamos sentar com o irmão da igreja, uma irmã da igreja, pedir para orar para a gente ver outros detalhes da vida. Já tentou enxergar as coisas com óculos sujos? Às vezes minha esposa e eu brincamos, pegamos muito estrada, ou bem lá, uma limpadinha nesse óculos, ela brinca comigo, poxa, como é que você está enxergando? É cheio de dedo, de poeira, etc. Às vezes é assim que a nossa vida é. Eu gostaria que você pegasse aquele lencinho para limpar o óculos e começasse a olhar no outro lado da vida. E ver que Deus pode mostrar para você também que na sua vida pessoal
nutrindo a alegria, você vai trazer saúde para você. Vamos caminhar um pouquinho mais, né? A alegria na família. 2 textos também de Provérbios. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E alegra-te com o homem da tua mocidade, vamos assim dizer, né? Também. É interessante, Simone e eu trabalhamos com aconselhamento de casal, ela trabalha com terapia também de casal, e como muitas vezes nós temos que reensinar as pessoas a descobrirem a alegria dentro do casamento. Ah, mas a minha esposa, cara, você não conhece. Ô, meu esposo, ixi, depois que casamos é que o camarada se revelou. O que muitas vezes eu faço é a estratégia das fotografias, né? Olha, pega as fotografias lá do namoro, do noivado, do passeio da lua de mel e faça um álbum novo. Tente vocês dois juntos a recobrar os sentimentos que vocês estão vivendo naquele momento. Escrevam no papel. Redescubram a vida. Redescubram os relacionamentos. Se você não faz isso constantemente, a vida entra numa circularidade e vocês vão passar a viver para poder viver, se sustentar. É muito interessante quando a gente está trabalhando com casais, que às vezes um casal não se aguenta mais, mas que ainda sai mais barato ficar juntos, né? Pagar 2 aluguéis, gastar dinheiro com divórcio, o que os outros vão dizer, é falta de busca de sentido e razão de vida, pôr em ordem, às vezes procurar ajuda profissional, ou um aconselhamento pastoral, ou uma ajuda no campo da psicologia, para poder reconstruir esse caminho. Porque da maneira como eu e a esposa somos, vai criar um elo de continuidade com os meus filhos. Como os meus filhos olham para o meu relacionamento doméstico, matrimonial, e como eles vão levar isso como modelo para o seu lar. Percebe? E o texto seguinte fala de filhos, né? Provérbios 10, um filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Como eu formo meus filhos, capacitando-os a assumir a vida, ao autossustento, a encontrar respostas na vida, a saber usar a palavra de Deus, a dependência de Deus para as suas decisões pessoais. E aí o filho fica sábio, pela palavra de Deus, pelo modelo que eu posso mostrar como pai, a mãe como mãe. É interessante você notar que falamos em discipulado como um processo de evangelização para as pessoas que estão no mundo. Esquecemos que o discipulado, ele é o ponto de partida dentro do lar, quando pai e mãe, com modelo de vida, transmitem esses modelos para os seus filhos. Eu estava um dia numa igreja em que eu era membro, me pediram para falar sobre filhos e pais, e eu disse, nós pais muitas vezes temos que aprender a pedir perdão para os filhos. E um pai levanta-se assim, de um modo tão furioso, aponta o dedo para mim. Se ele tivesse uma arma ali, eu estaria sendo fuzilado. Diz, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou me rebaixar aos meus filhos para pedir perdão para eles. Isso significa reduzir a significação da minha vida. Meus filhos vão aprender comigo, pai, com minha esposa, o perdão, quando vê que nós dois entramos em desacordo e pedimos perdão um para o outro. Estamos bem um com o outro. Isso é prático, não adianta eu ler um livro. Meus filhos irão aprender paciência a partir do momento que vem, que nós temos paciência. Eu posso dar um livro de 1000 páginas para ensinar a pessoa a ter paciência de ler. Com certeza ela vai ler as primeiras 5 páginas. Não é assim que se ensina a paciência, é vida. Então o filho sábio, ele vai alegrar seu pai e sua mãe a partir do momento que ele adquire a sabedoria com a palavra de Deus, com o exemplo dos pais. Esses são pontos essenciais para a alegria na nossa vida. Há lares que são como tribunais, na hora da refeição, a crítica, a acidez. E os filhos então aprendem a ser críticos, ou vão para o inverso, se afastam dos lares. Então é necessário que
eu também possa pedir a Deus me dar alegria para eu transmitir aos meus filhos. Poderíamos avançar mais, mas eu vou dar um último exemplo aqui, ainda de Provérbios, que é a alegria na convivência. O semblante alegre do rei significa a vida e a sua benevolência, como a nuvem que traz chuva boa no tempo certo. Provérbios 15:30, olhar de amigo vai alegrar o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Como são os meus amigos? Como sou eu quando chego no ambiente? Como eu falei há pouco para vocês. Trago alegria, trago tristeza, trago bronca, trago preocupação, trago naquele ambiente estresse, tensão, acidez. É necessário que eu entenda que o meu papel como cristão, como sal, como luz, há de ser um ambiente que venha trazer um tempero agradável àquele ambiente. E isso vem pela alegria. Quando eu digo, olha, eu queria que esse ambiente fosse um ambiente alegre, tá? Então, por favor, começa agora, porque se vocês não começarem agora, vai dar tudo errado. Já comecei errado. É necessário que a alegria se manifeste por intermédio da convivência natural, não forçada. Então, eu devo perguntar para mim mesmo, como posso eu estar alcançando essa alegria? Como eu posso saber que essa alegria realmente é uma alegria que pode ser manifesta em si? Paulo, ele diz em Filipenses 4:11, né? Eu li há pouco 4, 6 e 7 para vocês. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque eu fiz um esforço tremendo para isso. Não, porque tudo posso naquele que me fortalece. E hoje na internet é tão complicado, né? Porque as pessoas querem falar o que querem. Será que isso vai agradar as pessoas? A teclinha de backspace de volta, de deletar, deve funcionar muitas vezes. Quando você vai mandar uma mensagem, a pessoa mandou uma mensagem desaforada para você no WhatsApp, ou responder de maneira que parece uma grosseria. Você vai responder, espera um pouquinho antes de você apertar a setinha ali. Peraí, será que efeito isso vai trazer? Um dia eu desenvolvi uma abordagem de uma liderança ômega. A liderança ômega é aquela liderança que surpreende positivamente. Significa o seguinte: se esperaria nesse momento que essa pessoa realmente fosse a pior pessoa do mundo porque ela teria o direito. A liderança ômega é o seguinte: como é que eu posso surpreender positivamente aqui? Como é que eu posso responder a esse desaforo de maneira que a pessoa possa dizer, puxa, eu não devia ter dito isso. Então, uma teclinha de backspace, escrevi. Você escreve, tá? Eu uso o Notepad, né? Aquele bloquinho de anotação. Primeiro eu escrevo lá, falo, esse negócio aqui não vai dar, não. Então, apago isso aqui. Isso aqui vai produzir um efeito melhor, a pessoa vai repensar, vai rever, e vamos conquistar essa pessoa pelo inverso, não pela ofensa. Percebe? Então, Paulo, ele diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que fortalece. Então, Paulo não aprendeu a ser alegre em forma de conceito, ele aprendeu a ser alegre na prática. Ele aprendeu a ser alegre porque ele tinha Cristo na sua vida. E o que Cristo gostaria que eu respondesse? Não o que o meu coração acha que poderia responder. Paulo focou no significado da vida, no amor de Deus e na restauração que Deus pode dar. Aquela pessoa me difamou, vamos voltar àquele exemplo. Como é que eu posso ser útil para Deus, não para mim, para mostrar que aquela pessoa poderia ser diferente? Usar sarcasmo, ironia, responder à altura. E Jesus então disse que nós devemos amar os inimigos, porque amar quem nos ama, quem nos dá presente no dia do nosso aniversário, isso está natural. É exatamente os não amoráveis que merecem o nosso amor. O nosso não, a gente não consegue, mas o amor do Espírito de Deus sendo produzido na minha vida. Então, nós temos que perceber sempre o lado positivo. Tem um empresário, a gente até vamos viajar daqui a pouco novamente juntos, ele, a esposa, eu e o Givanildo, e ele fala, Deus é bom, toda hora. Deus é bom.
Eu falo, interessante, né? Porque ele fala isso, aconteceu um negócio ruim e tal, e ele encontrou uma resposta que não era a que ele esperava, e Deus é bom. É olhar o lado positivo das coisas negativas. Alegria é alguma coisa, Walter Knight, ele diz que a alegria é alguma coisa que é multiplicada quando ela é dividida. É importante você pensar nisso. Há um ditado que eu criei que chama assim: uma vida sem alegria é como uma lâmpada sem eletricidade. Um crente sem alegria é como um crente sem o poder e a ação do Espírito Santo na sua vida. Ira Warner, ela diz que a alegria não está nas coisas que possuímos, mas dentro de nós mesmos. E Billy Sunday, ele é muito legal. Ele diz assim: se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Gente, quando eu vi isso, eu falei, genial. Qual é o vazamento que tem em nossa vida em que nós não expressamos alegria às pessoas? Se eu estou com algum problema enfrentando, o outro não tem necessidade de ficar pesaroso por isso. O que eu posso fazer é dizer, olha, eu estou enfrentando uma situação difícil, de doença, desemprego, de incompreensão, não estou entendendo algumas coisas da vida. Você pode orar por mim? E se alguém no emprego que não é cristão, eu vou mostrar então a essa pessoa que eu estou aguardando uma resposta de Deus e vou continuar com alegria e esperança nesse sentido. Alegria vindo de Deus. E, por fim, eu apresento a vocês uma frase de Francisco de Assis. Senhor, faça-me instrumento de sua paz. Porque onde houver ódio, que eu semeie a paz. E onde houver injúria, que eu seja um motivo de perdão. E onde houver dúvida, que eu manifeste fé. E onde houver desespero, que eu seja a esperança. Ou que eu mostre a esperança. Onde houver trevas, que eu seja a luz. E onde houver tristeza, que eu seja a alegria. Que Deus possa, assim, nos abençoar e dependermos de Deus em momentos difíceis na vida. Porque a alegria não depende de termos momentos difíceis ou não, ela vem de dentro de nós. E que nós venhamos a depender de Deus para estes momentos. E sermos essa expressão de Deus no mundo. E o mundo vai olhar, poxa, aquele fulano está com uma doença incurável e ele está expressando alegria. De nós não virá, mas de Deus virá. Essa pessoa foi desempregada, demitida hoje, ela veio despedir de cada um. E pediu autorização ainda para trazer uma Bíblia para o chefe que a demitiu. Surpreender positivamente. Só Deus pode fazer isso na minha vida e na sua. É só a gente falar para Deus, Deus, estou aqui, me usa como tua ferramenta, teu instrumento. Que Deus nos abençoe. Amém.